Vamos abrir, meus queridos, nesse sábado, o livro de Lucas, capítulo 13. Lucas 13, versículo 1. Nós vamos orar ao Senhor. Abba, Pai, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, que seu Espírito Santo venha a direcionar esse estudo bíblico e, acima de tudo, por meio dessas parábolas que serão faladas, para que o religioso não possa entender, propositalmente apresentado pelo Senhor. E eu lhe peço, Adonai, que a sua igreja, os seus escolhidos, possam entender, possam ver e possam ouvir. Em nome de Jesus Cristo. E a noiva diz amém e amém. Lucas 13 diz: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amada igreja, há muitas igrejas, há muitas congregações que julgam estar corretas, julgam estar certa e julgam ser juízes. Algumas podem também nos julgar de tais atos que nós nos achamos os corretos, nós nos achamos os juízes e nós nos achamos os únicos a serem salvos. Mas eu vos digo nessa noite, os que são corretos, os que são juízes e os que são salvos são todos aqueles que guardem a palavra do Senhor. São todos aqueles que guardam os mandamentos e todos aqueles que dão bons testemunhos pelos mandamentos que são vividos e pelos mandamentos que são protegidos. Há corretos nessa noite que estão me vendo? Há quem defende as Escrituras? Há os que vivem as Escrituras nessa noite? Aonde eles estão? Estão me ouvindo? Se estão, levanta as suas mãos. Amém, glória a Deus. Aqueles que vivem o verdadeiro Evangelho são aqueles que obedecem inteiramente aos comandos de Jesus Cristo. Todos aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, esses são filhos de Deus, porque com o coração se guarda e com a boca anuncia. Dar bom testemunho do verdadeiro Evangelho, isso agrada a Deus. Viver pela fé agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Alguns podem nos julgar em dizer que somos juízes, que somos os corretos. Mas eu lhes digo, poucos são os que são corretos. Além da nossa igreja, há outros irmãos espalhados na terra. Há irmãos em Jerusalém,
há irmãos na China, há irmãos na Rússia, há irmãos na Nigéria, há irmãos na Coreia e há irmãos nas Coreias, tanto do norte e tanto do sul. Há irmãos no Irã, há irmão no Iraque, no Afeganistão, há irmão na Arábia Saudita, há irmãos no Egito e até mesmo na Síria. Irmãos, os juízes, aqueles que julgam causas, julgam situações, decidem pelo povo, orientam o povo, são os anjos das igrejas. São os apóstolos, são os bispos, são os pastores, pois eu vos digo, há homens sérios. E não pensa que somos os únicos. As nações que eu citei anteriormente, direcionado pelo próprio Espírito Santo, quando se imagina que será que há irmãos na China? Será que há irmãos no Irã? Em Omã? No Iêmen? Pois eu vos digo, há irmãos nesses países tão radicais no islamismo. Há irmãos, há homens sérios. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Todos esses escolhidos irão se reunir na batalha de Megido. Todos esses irão se reunir numa única igreja. Todos esses irão se agrupar para o grande dia do Senhor, para a batalha final. Enquanto não chega o grande dia do Senhor, o papel das duas testemunhas é anunciar o Evangelho para os quatro cantos da terra, iniciando com uma pequena voz, como uma voz não muito ouvida. Assim como o filhote de uma ovelha ou como um pequeno cabritinho, onde seu som não chama atenção sequer ao predador. Mas, na medida que o cabritinho ou cordeirinho vai crescendo, o som que sai das suas gargantas torna-se mais potente, e mais potente, e mais potente. E o barulho do cordeiro e do cabrito é ouvido à distância pelo lobo. E quando o cordeiro e o cabrito começaram a incomodar o lobo irá dizer para a sua alcateia: é hora da refeição. Só que aquilo que o lobo não sabe é que as ovelhas estão sendo pastoreadas e cuidadas por um guerreiro, por um rei que cuida das ovelhas. Por acaso, seria esse aquele que venceu Golias? Por acaso, seria esse aquele que venceu feras selvagens? Por acaso, seria esse aquele que venceu batalhas numerosas contra exércitos? E por acaso, é o filho de Jessé, aquele que cuida das ovelhas? O que o lobo não sabe é que a ovelha é protegida por um bom pastor. E esse pastor tem guardiões para cercar
todo o curral. O cordeirinho e o cabrito podem berrar quantas vezes quiserem, até incomodar o lobo. Mas quando o lobo vem, haverá sempre um bom pastor com seu cajado para proteger o seu rebanho. Pois o bom pastor que protege o seu rebanho é conhecido como general de guerra. Ele é conhecido como Deus temente, Deus forte, e ele tem um apelido que muitos não conhecem como o leão da tribo de Judá. O lobo é maior do que o leão? O lobo consegue vencer o leão? Noiva amada, o lobo não consegue vencer a leoa, quanto mais o leão. Pois o leão da tribo de Judá protege suas ovelhas e também protege e protegerá o cabritinho. Todos aqueles que estão a pastar no pasto do bom pastor, todos os animais que estão a pastar, todas as ovelhas que estão a pastar, a beber água no curral do bom pastor, esses serão protegidos contra o lobo, diz o Senhor. Pois eu, o Senhor, sou maior do que Davi. Sou maior do que o filho de Jessé. Mas chegará um dia que o cordeiro e o cabrito irão incomodar. Mesmo que eles sejam levados ao matadouro, e mesmo que eles sejam mortos, eu, o Senhor, farei vingança porque sou o dono do pastagem, o dono do curral. Eu sou o bom pastor que protege as minhas ovelhinhas. E se necessário, matarei o leão e também o urso. Porque assim está escrito a respeito de Davi, que defendeu as suas ovelhas. Então, chegará um dia que a voz das duas testemunhas se tornará mais forte e mais forte e mais alta e mais potente. Chegará um dia em que a incomodação irá chegar aos ouvidos dos lobos e irão dizer: calem esses dois. Procuraremos uma maneira para calá-los. Procuraremos uma maneira para matá-los. Se foi assim com o Filho do Homem, por que seria diferente com as duas testemunhas? Mas a igreja que perseverar firme, a igreja que guardar os mandamentos, a igreja que irá se agrupar na batalha de Megido, a igreja fiel será também conhecido como a igreja vencedora, porque o Senhor tem um propósito para a sua própria igreja. Aleluia! Obrigado, Senhor, por essas profecias. Versículo 3. Olha que Jesus diz: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que Jesus estava dizendo aqui? Que muitos se acham melhores e querem ser melhores por causa dos números,
por causa dos títulos e por causa das condições financeiras. Mas esses que se julgam ser melhor do que a verdadeira noiva de Cristo, esses irão perecer, porque todos também perecerão se não se arrepender da sua luxúria, se não se arrepender do seu engano, se não se arrepender da mentira, se não se arrepender do seu adultério, se não se arrepender da sua hipocrisia e se não se arrepender da sua falsidade. Versículo 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, disse Jesus. Pois nos últimos dias, aqueles que se julgam serem melhores do que a noiva de Cristo perecerão. Porque a noiva de Cristo, ela fala da palavra de Deus, fala da palavra de Jesus. E pelo fato de hoje não se falar mais da palavra, não se falar mais do verdadeiro evangelho, a palavra se tornou motivo de escárnio, motivo de zombaria e motivo de risos. Para eles, para esses, o decolar para cima, o crescimento, o avivamento depende de números. Depende de multidões. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: eu nunca contei com muitos, nunca precisei de multidões, porque poucos escolhidos fizeram a diferença. Vocês já se esqueceram dos 300? Ou já se esqueceram da escolha dos 12 apóstolos? Diz o Senhor. Se os gideonitas pudessem falar, eles iriam dizer: a igreja evangélica tenta nos imitar, mas estão longe de ser da tribo dos gideonitas. Elas querem ser conhecidos como os gideões desse século, mas não são. Em verdade, eu vos digo, a igreja desse século é comparado como um povo que saiu do Egito, que trouxe consigo seu ouro e sua prata. É comparado ao povo que saiu do Egito, mas que não abandonou o Egito. O Egito foi com eles para o deserto. Comparo, diz o Senhor, essa geração evangélica a um povo que construiu ídolos. Um povo que pecou contra mim, um povo que morreu no próprio deserto. Pois assim é o estado da igreja evangélica. Milhões de seguidores, milhões estão marchando pelos desertos, milhões procuram Canaã, mas morrerão e serão alimento dos corvos e aves de rapinas quando o calor escaldante do deserto os matarem. Pois muitos desses morrerão de sede, porque não conseguirão encontrar água para beber.
Mas haverá um pequeno grupo liderado por Josué e Caleb. E muitos irão julgar esse grupo. Muitos irão dizer: vocês se acham os melhores. Vocês se acham os corretos. A pergunta é: por quê? Porque estão pregando a palavra? Porque estão vivendo o que está escrito? É isso? E muitos irão dizer: vocês se acham. Mas olhem para vocês. Vocês são apenas 300? Mas em verdade, eu vos digo, 300 homens sendo direcionados por Josué e Caleb não são apenas 300 homens, serão 300 guerreiros, os melhores da infantaria, os melhores arqueiros, os melhores escudeiros, os melhores guerreiros manuseadores de espada, os melhores estrategistas. Um valerá por 1000 homens, outro valerá por 10.000 homens, outro valerá por 100.000 homens, outro valerá por 1 milhão de homens e outro valerá por 10 milhões de homens. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam aquilo que o Espírito Santo diz para a igreja. Quem não gostaria de ter esses líderes, esses guerreiros em seus exércitos? Quem? Qual é o rei que não desejaria ter homens capacitados para a guerra e para a batalha? Qual é o rei estrategista vencedor de guerras e batalhas que não gostaria de ter capitães armados que soubessem treinar milhares de soldados a usar a espada, a usar o arco, a usar a flecha, a usar a lança e a usar catapultas? Qual é o rei que não teria o prazer de se assentar ao conselho junto com um grupo de conselheiros para estabelecer estratégias de batalha e para vencer a guerra? Pois eu vos digo, o Senhor contou com poucos e continuará a contar com poucos. Josué e Caleb foram corajosos, foram homens guerreiros, foram homens valentes que não temeram os gigantes. Josué e Caleb conheciam muito bem o povo que saíram do Egito. Josué e Caleb eram guerreiros dispostos a vencer em batalhas, conquistadores dispostos a conquistar. Josué e Caleb eram homens preparados. Pois escutem bem, igreja. O ensino das duas testemunhas do Senhor que nós estamos anunciando nos cultos tem um objetivo: preparar a igreja. A igreja deve ser o reflexo de Josué e Caleb, atrevidos, dispostos a batalhar, corajosos
valentes e destemidos. Josué e Caleb são homens de fé, homens de adoração. Ficam ao pé do monte, são homens que seguiram a mão do seu líder para mantê-la erguida enquanto os guerreiros conquistavam a batalha. Homens de intercessão, líderes que conduzem muito bem o seu exército. Pois em verdade, o povo em sua grande maioria que deseja consultar Arão e construir um bezerro de ouro, esses terão festas e festividades e estarão sempre em torno de um bezerro de ouro. Esses ficam presos ao bezerro. Afinal, parte do seu ouro, da sua herança, está ali, está sobre o bezerro. Como ir embora, sendo que o tesouro está com Arão? Pois presos ficarão sobre o domínio de Arão, porque Arão soube muito bem doutriná-los e dar aquilo que eles precisavam receber. O Deus deles é a luxúria. O Deus deles é o conforto, é o prazer, é aquilo que se vê. O Deus deles, ele brilha em ouro, atrai e chama a atenção. E a multidão se aglomera em volta ao bezerro. Pois assim são grandes congregações de falsos líderes que decidem sair do Egito, mas trazem o Egito consigo. E por causa desses líderes falsos, criam bezerros de ouro e colocam todo o seu dinheiro aos pés do bezerro, dando para Arão a força e a autoridade para ele continuar doutrinando todo o povo a trazer o seu ouro e a sua prata, para que o bezerro não venha desmanchar, mas venha manter-se em pé. Assim diz o Senhor. Porque o bezerro, estando em pé, mesmo em volta ao fogo, o bezerro é visto de todos. E isso alegra os olhos daqueles que depositaram ouro e a prata aos pés do bezerro. Mas um Josué e um Caleb são muito diferentes. Eles são separados. E por Deus contar com poucos, basta dois dizer: temos que entrar na terra prometida. Como Deus fala com parábolas. Basta dois para formar homens valentes. Pois em verdade, aonde tem um Josué e aonde tem um Caleb, há uma direção a ser seguida. Pois o Espírito da verdade está sobre Josué e sobre Caleb. Versículo 6. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha.
foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Já preguei muito sobre essa parábola, que inclusive é a parábola desse ministério, a parábola do vinhateiro. Versículo 10. Certo sábado, presta atenção, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. É muita coisa, 18 anos, né? Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Escutem o que o Espírito diz à noiva nessa noite. Em verdade, na igreja dos 300, haverá Josué e Caleb que irão impor as mãos sobre os doentes. Pessoas encurvadas se endireitarão para a glória do Pai, para que o Pai seja testificado através da vida de Josué e da vida de Caleb. As 2 testemunhas farão prodígios, milagres e maravilhas. Só que na vinha, a planta que for plantada em uma boa terra, se não der fruto, será cortada e lançada ao fogo. Porque toda semente, toda figueira plantada em uma boa vinha é por uma boa razão. É para que ela possa produzir frutos. E uma boa semente, lançada em uma boa terra, se deve de produzir frutos. Sim ou não? Claro que sim. Agora, a unção profética que Josué e Caleb carregarão será visto de todos. Pois nos últimos dias, assim diz o Senhor, Deus não irá esconder o seu poder através das 2 testemunhas, através daquele que tem unção de Josué e Caleb. Deus não irá recusar a sua mão, Deus não irá recuar a sua mão de proteção, não irá recolher o seu bálsamo de azeite. Ao contrário, Ele irá pedir que os anjos derramem sobre esses homens a unção profética para curar enfermos e enfermidades, ressuscitar mortos, trazer cegos de volta à vista, surdos a ouvirem, leprosos a se purificarem e aleijados a andarem. Pois assim está escrito: no dia de sábado aconteceu o milagre. Jesus fez o milagre da mulher encurvada no dia de sábado. Pois o dia que o Senhor irá separar
para que os milagres aconteçam, será também um dia de sábado. Anota e guarda, igreja. Num futuro bem presente, num sábado, haverá um grande milagre e todos irão identificar e irão dizer: Ei, é chegado a hora das duas testemunhas? Aonde elas estão? Também. Aonde elas estão? Também os milagres estarão com elas. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Assim como quando Yeshua curou a mulher no dia de sábado, assim também será testificado no dia de sábado a veracidade das duas testemunhas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus Todo-Poderoso, como o Senhor é um cirurgião, preciso em operar, tão preciso nos detalhes, como o Senhor é bondoso e misericordioso em querer e permitir que tenhamos, Senhor, tais revelações ao nosso dispor. Que a noiva de Cristo diga: eis-me aqui, Senhor. Adorne-me, Senhor, com seu azeite, com as vestes brancas de santidade. Prepare-me para que quando as duas testemunhas aparecerem, ó noiva amada, diga: abre meus olhos, meu Senhor. Abre meus ouvidos para que eu possa ouvir. Em nome de Jesus. E esteja, pois, tu atento, porque assim como quando Yeshua abriu a Torá, abriu o rolo no dia de sábado e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aonde foi isso, pastor? Em Nazaré. Pois assim as duas testemunhas iniciarão os seus ministérios. Glória a Deus! Que lindo! Que tremendo! Como não ferver com palavras, amada igreja, desse tipo? Só o Senhor, só Ele para falar assim, só Ele para nos direcionar dessa forma. Meus amados, não fica de fora. Não fica de fora. Ajuntem-se a essa igreja. Faça tu parte dessa igreja. Porque se não fores preparado, se o pastor no qual até o dia de hoje não te ensina acerca das duas testemunhas, não te ensina o que deves esperar, os João Batista dessa era, como irás descer até o Rio de Jordão e irás te batizar? Como?
irás tu estar preparado para a volta do Rei? Como irás tu reconhecer o Anticristo? Sendo que será pelas duas testemunhas que o Anticristo será revelado e denunciado. Antes de querer saber quem é o Anticristo, eu falo agora para aqueles pesquisadores de revelações da internet. Procura te interessar em saber quem serão as duas testemunhas, porque a resposta está justamente ali. Se tu os reconhecer, saberá também quem será o Anticristo. Glória a Deus! Então faça tu parte desse ministério, as portas se abrem, entenda que é o Senhor que o atraiu até esse ministério e que deseja que tu faça o seu cadastro para aprender do nosso lado, ser ensinado acerca da Bíblia e da verdade. Como fazer parte desse ministério? Vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br. Faça-o, não pense duas vezes. Entra na janela online World Church e o cadastro estará um pouco embaixo. Basta preenchê-lo e assim nós iremos entrar em contato contigo. Tá bom, meus queridos? Glória a Deus. Medita nessa palavra. Muitos vão precisar ouvi-la várias vezes. Porque em meio a parábolas sempre se escondem muitas coisas. Um grande abraço para todos vocês e lhes digo até terça-feira que vem.